E aí pessoal, meu nome é Zé Maia, você já conhece o meu canal e nesse domingo eu acompanhei o jogo de 101 anos do Figueirense Futebol Clube, Figueirense Confiança Brasileirão Série C. E além, é claro, das homenagens que o Figueirense merece pela história que tem, no vídeo de hoje a gente vai tratar de um assunto um pouco polêmico, que o torcedor às vezes fica machucado em tocar, que é, por que o Figueirense, já centenário, é um clube que ainda não tem título nacional? Fim de jornada, hein, Cacetari? Pô, tua estreia na narração, não deu... Ó a cara de desânimo, hein? Não deu pro Figueira, cara. Faltou só vencer. Jogou até que aceitável, falta o gol, capricho no final, né? A gente tava conversando, falta um 9, né? Falta. Falta um 9. Cara pra aguardar. Quem é que deve chegar aí, de repente, pra te gritar o gol, hein, cara, no jogo do Figueira? Quem eu queria? É. Ah, o Ronaldo. Mas o Wilson tava bom, né? Ah, pô, seria bem legal narrar o gol do Wilson. Mesmo não sendo um 9 hoje. Um gol de falta do Zé Mário seria legal. Nunca narrei um gol de falta. Ó. De falta seria legal. E como é que tava a emoção hoje? Tava legal, tava nervoso pra caramba. Minha perna tava o tempo inteiro assim. Tá ainda, né? Muito ansioso, né? Mas muito legal, cara. Narrar é muito legal e eu acho que eu consegui desempenhar um bom trabalho. Olha, o Cacetari que participou da transmissão ontem comigo foi, na verdade, o narrador, ou seja, eu que participei da transmissão com ele. Ele também tem um canal no YouTube, é bem interessante, fala sobre futebol, fala das experiências dele. Recentemente ele esteve lá no Rio de Janeiro, visitou Laranjeiras, São Januário, bem legal. Você que curte conteúdo de futebol, aproveita e se inscreve lá no canal dele também. É um pouco diferente, né? Ele é mais descontraído e tal, eu sou mais sisudo, mais chato, né? Mas é um conteúdo interessante. Mais pra frente ele vai trazer desafios, enfim, vale a pena, se inscreve lá no canal dele também pra dar essa força. Mas vamos falar do Figueirense então. Olha, ontem, falando um pouco do jogo, né, o Figueirense teve o domínio da partida, foi superior no volume de jogadas, teve mais posse de bola, chegou mais, só que finalizou muito pouco comparado ao que o Figueirense criou ofensivamente. O John Clay ontem fez a função do centroavante, né, escorando ali, fazendo o pivô. Foi até interessante ver ele dessa maneira, o fato que ele não conseguiu desempenhar fazendo o principal, que é o gol. O Figueirense penou porque não finalizou. Pra você ter uma ideia, nessa Série C, um dos artilheiros do Figueirense é o goleiro Wilson. Por quê? Porque foi ele que bateu pênaltis em momentos decisivos dessa Série C. Mas nem sempre o Figueirense vai contar com esse recurso. E aí os seus atacantes, né, que são vários, Paolo, Gustavo Henrique, Gustavo Ramos, tem, enfim, diversos atacantes ali nessa equipe do Figueirense, como o Rodrigo Bassani também, que chegou aclamado. São jogadores que poderiam render mais no ataque, mas não estão. Até fiquei gripado depois dessa. Barbaridade. E com esse resultado, o Figueirense agora permanece na zona de classificação entre os 8 primeiros, mas perde uma grande chance de se aproximar da liderança. O Mirassol jogou fora contra o ABC e o Figueirense, se tivesse vencido essa partida, encostaria ali na liderança do campeonato, né? O ABC venceu o Mirassol, mas não foi o que aconteceu, o Figueirense deixou passar essa oportunidade. E o vídeo de hoje eu quero comentar sobre isso. As vezes em que o Figueirense deixou passar as oportunidades de ser o campeão. Nós estamos falando do Figueirense que tem 101 anos, fez nesse 12 de junho o seu aniversário de 101 anos. E aí, o que acontece? O Figueirense, em algumas oportunidades, já teve a chance de ser o campeão brasileiro, seja de uma Série B ou de uma Série C, enfim, o Figueirense já teve essa oportunidade. Uma das primeiras competições que o Figueirense teve a chance de ser campeão nacional foi na Série B de 1985. 1985 foi o ano dos azarões. Isso porque na Série A do Campeonato Brasileiro nós tivemos aquela final entre Coritiba e Bangu. Quem assistiu a série do Bicheiro, Castor de Andrade, entende um pouco melhor como que era o Bangu naquela época e os investimentos monstruosos que foram feitos, né, para tornar ele um clube maior. Então ter chego àquela final de Campeonato Brasileiro não foi uma grande surpresa. Agora o Coritiba, sim, era uma tradição, chegou e teve a sua oportunidade. Mas o fato não é sobre o futebol alternativo dos anos 80. A questão é o Figueirense na Série B daquele ano. O Figueirense disputou a Série B, fez uma bela campanha e chegou na última fase da competição, quando tinha ali uma espécie de último grupo com 3 equipes. Participaram desse grupo o Figueirense, Tunaluso e a equipe do Goitacás do Rio de Janeiro. Mas perdeu no triangular final, se é que podemos chamar assim,
né, nos 3 últimos clubes que chegaram no final da Série B de 1985, o Figueirense ficou em 3º colocado. Quem foi o campeão de 1985 e subiu, né, teve direito de disputar a primeira divisão, foi o Atunaluso, lá do Pará. E o Figueirense vai ter um retrospecto assim, que vai ficar marcado por essa derrota para equipes do Pará. Porque em 85 o Figueirense perde essa Série B para a equipe da Atunaluso. Em 2001, um tempo depois, que foi o ano em que o Figueirense subiu à primeira divisão do Campeonato Brasileiro pela primeira vez, ele perde o título, né? Fica em vice, fica no 2º lugar para a equipe do Paysandu, né? Também, mais uma vez, numa espécie de último grupo, no quadrangular final da Série B de 2001. Nesse ano teria enfrentado no quadrangular final as equipes do Paysandu, do Caxias, do Rio Grande do Sul, que hoje está numa draga, não sai da Série D nunca, e o Avaí, né? Ou seja, teve um quadrangular ali final interessantíssimo, porque teve a dupla da capital, muito provavelmente uma das equipes iriam subir, e aconteceu que nesse ano o Figueirense levou a melhor, subiu a primeira divisão no Campeonato Brasileiro, mas esbarra mais uma vez no título, né? Quando bate na trave, não consegue conquistar a Série B de 2001, perde para a equipe do Paysandu. E esse título foi muito importante para o Paysandu, porque ele daria a oportunidade de ser campeão depois do Campeonato dos Campeões, né? Enfim, uma taça aqui brasileira que reunia os campeões dos principais títulos regionais. O Paysandu foi campeão, depois foi a uma Copa Libertadores, e o Figueirense foi disputar a Série A. Depois passam-se os anos, o Figueirense cai para uma Série B em 2008, e aí no ano de 2010 faz uma campanha muito interessante na Série B do Campeonato Brasileiro, ano em que tivemos no Figueirense aí a passagem de Roberto Firmino, por exemplo. Uma campanha muito interessante do Figueirense na Série B, mas que bate na trave de novo. Bate na trave para a equipe do Coritiba. O Figueirense não consegue o seu título nacional na Série B de 2010. Sobe a Série A e em 2010 não consegue o tão sonhado título. Sem contar, é claro, da Copa do Brasil de 2007, que a gente não pode esquecer. O Figueirense faz uma campanha, não vou dizer incrível, mas faz uma campanha na medida do possível naquela Copa do Brasil de 2007. Tinha uma equipe boa, uma equipe encorpada, mas contou também com ajuda, né? Na semifinal contra o Botafogo, por exemplo, o Figueirense levou um amasso do Botafogo jogando no Rio de Janeiro, mas a arbitragem errou tanto naquele jogo, anulou gols do Botafogo que foram legítimos, como não tinha VAR naquela época. O Figueirense levou a vantagem e se classificou para a final. Não tinha nada a ver com isso, evidentemente. A arbitragem, sim, foi péssima, errou. Se nós formos pelos critérios práticos, aquela final da Copa do Brasil 2007 deveria ter sido competida entre Botafogo e Fluminense. Essa é a verdade. Mas o Figueirense, assim como tantas outras equipes, né, felizmente perde e às vezes também ganha com os erros de arbitragem. E naquela edição o Figueirense chegou à final, teve a chance e perdeu o título no Orlando Scarpelli. Não foi nem no Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro o primeiro jogo foi 1-1. Perdeu para o Fluminense jogando no Orlando Scarpelli, gol do Roger, e viu passar pelas suas mãos a chance de ser campeão nacional pela primeira vez. Figueirense que é o maior campeão catarinense, enfim, tem muita história no cenário estadual, muitas participações na Série A do Campeonato Brasileiro, mas ainda assim não conquistou um título nacional. Dali pra frente teríamos a Série B de 2013, que o Figueirense sobe, uma campanha muito sofrida, né, 4º colocado, uma campanha que ninguém acreditava que o Figueirense fosse subir, e o Figueirense conquistou o seu acesso em 2013, mas passou longe de conquistar um título nacional. E desde então o Figueirense nunca mais disputou de perto um título. Por quê, né? Isso é um legado que pega muitas equipes. Você vê, o Náutico teve também que passar pelo seu centenário sem ganhar nenhum título nacional. Só foi ganhar o primeiro título nacional em 2019. Nós estamos falando do Náutico, que já foi 2 vezes vice-campeão brasileiro. Outra equipe também que demorou a conquistar títulos foi a equipe do CSA. Só em 2017, na Série C de 2017, que o CSA foi conquistar o seu primeiro título nacional. Não tinha conquistado nada até então. O CSA também, que é uma equipe muito forte, pelo menos no cenário nordestino. Outra equipe que nunca ganhou um título nacional na sua história foi o Vitória. É o Vitória até hoje. É o Virgem Nacional, vamos usar esse termo. É uma equipe muito tradicional, mas nunca ganhou um título nacional, o Vitória. A Ponte Preta também nunca ganhou um título nacional, não ganhou nem um campeonato paulista. E é mais do que centenário, é um dos clubes mais antigos do Brasil. Nunca ganhou
um título nacional. Essa Série C não está difícil, não é um bicho-papão. Você poderia dizer que é um bicho-papão se você tivesse equipes como o Vitória, o Botafogo de São Paulo, né, que são equipes expressivas, disputando lá em cima, mas não estão. Estão mal, vão mal no campeonato. O Figueirense, nessa Série C, é um dos favoritos a ganhar o título. Não necessariamente por um grande investimento, mas porque é organizado, tem estrutura e não é um clube de Série C. O Figueirense está na Série C, mas não é um clube de Série C. E isso não sou eu que estou falando. Eu tenho acompanhado o Figueirense nessa Série C, especialmente seus adversários. Então o Figueirense merece sim um título nacional, mas vai precisar correr muito mais para conquistar isso. Eu particularmente acho que o Figueirense está deixando a oportunidade de ganhar o seu primeiro título nacional. Não porque incompetência geral, mas vejo que nos resultados o Figueirense não está conseguindo aproveitar o grande volume de produção ofensiva, e essa sobra de ataque poderá ser um dos fatores que prejudicará o Figueirense, por exemplo, numa próxima fase, quando se formam 2 grupos. Mas nada é impossível. Acho que o acesso é um caminho mais seguro. O título já fica muito à frente, mas essa Série C tem potencialidade para que o Figueirense chegue sim a uma decisão e conquiste. A expectativa é que o Figueirense não bata mais uma vez na trave, assim como fez em outras oportunidades.